Olá, boa tarde. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de doenças autoimunes e a gente vai estar iniciando pela doença celíaca, que às vezes nem todo mundo conhece, mas é uma doença que ela é, né, a intolerância de pessoas que não podem ingerir nada que contenha o glúten. Então a gente vai estar falando um pouco desse conceito, a gente vai estar falando relacionado por que essa doença acontece, quais são os sinais e sintomas, né, e como o prognóstico da doença. Então, como a gente já iniciou, né, ela é uma intolerância permanente ao glúten, caracterizada por atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado proximal, e que geralmente acontece ali uma má absorção de alimentos, né, em indivíduos geneticamente suscetíveis a essa intolerância. Então, essa intolerância, ela induz o sistema imunológico do paciente a atacar o sistema delgado, né, sempre que tiver glúten. Então, como que isso vai ser percebido? A pessoa muitas vezes começa a ter enjoos, aparece aftas e sem saber realmente que possa ser essa doença. Além disso, pode acontecer, né, um desconforto, que essa resposta ela pode causar danos ao longo prazo, né, e ao revestimento do intestino, impedindo aí a absorção de vários nutrientes que são valiosos, né, presentes em nossa alimentação. Então, ter o cuidado de que quando o paciente tiver algum sinal ou sintoma, que ele possa estar indo ao médico, né, para detectar. Então, quando a gente fala de má absorção, o que é realmente o glúten? O glúten é uma combinação de proteínas insolúveis em água, presente em alguns alimentos, como por exemplo o trigo, cevada, né, o centeio e o malte. Né? Então, ele tem a gliadina e a gluteína, né, que aparece geralmente combinado com outras proteínas, como as albuminas e as globulinas, e também em combinação com o amido desses cereais, né, que é o responsável pela viscosidade, né, da massa composta pela mistura que vai fazer ali o pão, né, todos aqueles produtos. E que geralmente, né, essa proteína do amido em forma granular e água. Então significa que quando a pessoa tem essa intolerância ao glúten, né, ela pode ser acometida por esses sinais e sintomas. Bem, como que está hoje relacionado a incidência dessa doença em termos de mundo? Então hoje está praticamente um caso para cada 1.000 nascidos vivos, né? E ela afeta geralmente a população causiana, que são as pessoas que vivem na Europa. Então, a apresentação clínica ela pode divergir de país para país. Então, tipo de forma láctea, né, o tipo de amamentação, a idade da introdução do glúten na dieta dessa criança, quantidade e qualidade dos cereais, né, e como que essa quantidade de ingestão ela está sendo relacionada, ela está sendo, né, inserida no período da alimentação dessa criança. Aí vocês vão observar que na criança muitas vezes é mais difícil esse diagnóstico. No adulto, como a gente tem uns exames diferenciados, pode ser que o diagnóstico seja mais rápido. Para que ocorra, né, a expressão da doença celíaca, né, além do uso do glúten na dieta, é também necessária a presença de outros fatores, como por exemplo, o fator genético, o fator imunológico e os fatores ambientais, que também pode estar ocasionando a questão do glúten no organismo. Então, o glúten é uma proteína que está presente, né, no trigo, centeia, cevada e aveia. Os fragmentos polipeptídeos do glúten, né, eles são denominados de prolaminas, né, que em geral eles representam 50% da quantidade total do glúten, e eles diferem de acordo com o tipo do cereal. Então, atualmente está comprovada a toxicidade da gliadina, assim como da acecalina na doença celíaca. Quais são os fatores imunológicos referentes ao glúten? Bom, o mecanismo pelo qual o glúten exerce sua função tóxica ainda permanece obscuro. Então, ainda nós não temos assim estudos, né, que realmente falam qual é esse mecanismo. A presença de células T produtoras de citocina na lesão celíaca, né, que lá no nosso intestino, ela ativa e ela estreita essa associação com o antígeno.
né? Já a HLA, ela sugere que o sistema imunológico celular ele tem um papel importante no desenvolvimento da doença. Portanto, é possível que o interferon gama e outras citocinas produzidas pelas células T, depois de ativada na mucosa do intestino delgado, elas estejam envolvidas no desenvolvimento da lesão celíaca. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que têm problemas de glúten, né, ela possa realmente tá interferindo e tá dificultando isso. E aí começa a criar as aftas, né, principalmente pessoas que aparecem, né, com aquelas manchinhas bem esbranquiçadas, e aí nesse caso, né, começa a ter a dificuldade de deglutição. Então, quais são os principais sintomas clínicos que pode ser observado que essa pessoa possa estar desenvolvendo uma doença celíaca? Bom, dor abdominal, diarreia persistente, pessoa que tem constipação intestinal, perca de peso sem nem uma outra tipo de patologia, dermatites hipertiforme, vocês vão observar no finalzinho que eu vou estar mostrando algumas figuras para vocês como que é essa dermatite, pessoa que apresenta fadigado, né, puberdade tardia, baixa estatura, paciente que tem distensão abdominal, que apresenta vômito persistente. No caso da mulher, caso de aborto de repetição, seria interessante estar verificando se ela não tem uma doença celíaca. A questão da epilepsia, enxaqueca, ela pode apresentar boca seca, anemia crônica, e osteoporose. Então a gente percebe que assim, tem vários sintomas clínicos, né, relacionados à doença celíaca. E o que nós temos enquanto de manifestações nutricionais? Então, pode apresentar deficiência de ferro, de ácido fólico, de vitamina D, da vitamina B12, da vitamina B6 e do zinco. São, né, das principais deficiências que pode estar ocasionando. Como que é relacionado o diagnóstico? Então, nós temos tanto o diagnóstico relacionado aos exames de sangue, quanto também a biópsia do intestino delgado. Então, esse exame ele deve ser feito em pacientes com sintomas e achados laboratoriais sujetivos da má absorção. Então, fez um exame de sangue, diagnosticou que a pessoa possa ter ali uma questão do glúten, né, da intolerância ao glúten, né, aí o médico já parte para esse outro exame que seria aí, né, uma forma de estar fechando o diagnóstico. Pessoas com deficiência de nutrientes e com a sorologia do TG positiva. Então, o quadro clínico dessa doença, ela apresenta em 3 formas. Ela é a forma clássica, não clássica e assintomática. Então, quando a doença celíaca, na forma clássica atípica, ela é caracterizada pela presença de diarreia crônica, em geral acompanhada de distensão abdominal e perca de peso. Também pode haver diminuição do tecido celular subcutâneo, atrofia da musculatura glútea, falta de apetite, alteração do humor, que é aquela pessoa que está sempre irritada ou a pessoa que está sempre ficando apática, vômitos e anemia. Essa complicação é potencialmente fatal e caracteriza pela presença de diarreia com desidratação hipotônica grave, distensão abdominal por hipotassemia e desnutrição grave, além de outras manifestações como hemorragia e tetania. Você já percebe, né, que o paciente já tem sinais e sintomas mais graves. Então, essa forma clínica ela pode ter evolução grave, conhecida como crise celíaca, ocorrendo quando há retardo do diagnóstico e também do tratamento, né? Principalmente entre o 1º e o 2º ano de vida, né, que desencadeia essa infecção. Então, esse cuidado a gente tem que ter o quê? Com as crianças nessa fase etária da vida. Já a forma não clássica, ela caracteriza por quadro mono ou oligosintomático, né, que as manifestações digestivas estão ausentes ou, quando presentes, ela ocupa ali o 2º plano. Então, esses pacientes podem apresentar manifestações isoladas, como, por exemplo, baixa estatura, anemia por deficiência de ferro refratária, a reposição de ferro por via oral,
anemia por deficiência de folato e vitamina B12, ela pode apresentar osteoporose, hipoplasia do esmalte dentário, astralgias ou artrite. Então essa pessoa já começa a ter outros sinais, né, que aí no caso é um dente mais amarelado, né, com dores nas articulações. Então ele já é um paciente que tem uma certa gravidade. Ele vai apresentar também constipação intestinal refratária ao tratamento, atraso puberal, irregularidade no ciclo menstrual, pode apresentar esterilidade, aborto de repetição, ataxia, epilepsia isolada ou associada à calcificação cerebral, que muitas vezes essa epilepsia ela pode ser pelo paciente idiopático, né, que não consegue realmente diagnosticar por que ele tem epilepsia, porque ele não tem tumor, não teve queda, não teve febre muito alta, então a gente não consegue realmente diagnosticar esse paciente, mas ele tem um quadro de epilepsia. A neuropatia periférica, a miopatia, manifestações psiquiátricas como depressão, autismo e esquizofrenia. Então, a doença celíaca na forma não clássica, ela já é um quadro mais grave porque ele pode desencadear todas essas manifestações. Ele pode apresentar também úlcera aftosa recorrente, né, que são as aftas em região bucal, chegando até a orofaringe, elevação das enzimas hepáticas sem causa aparente, né, ela pode ter aí aumento da TGO, TGP e amilase, fraqueza, perca de peso sem causa aparente, né, edema de surgimento abrupto após infecção ou cirurgia e dispepsia não ulcerosa. Então, é um quadro que vai cada vez mais agravando dependendo da forma da doença celíaca que esse paciente apresenta, principalmente quando ele tem um diagnóstico tardio. E também ela caracteriza por alterações sorológicas e histológicas da mucosa do intestino delgado, compatíveis com a doença celíaca, na ausência de manifestações clínicas. Apesar de muitas vezes o paciente não apresentar sinais e sintomas, né, ele pode ter a doença. Já a forma sintomática, que a gente chama de forma silenciosa, esta é uma situação que pode ser comprovada, especialmente entre grupo de risco para a doença celíaca, como por exemplo, parentes de primeiro grau, né, que lá no início que a gente falou da questão genética, biológica e imunológica, né, e que vem sendo reconhecida com maior frequência nas últimas décadas, após o desenvolvimento dos marcadores sorológicos para essa doença. Então, ela pode também ser uma doença genética. A dermatite herpetiforme, que é considerada doença celíaca da pele, ela se apresenta com lesões cutâneas do tipo bolhoso e intensamente pruriginoso, que se relaciona também com a doença celíaca. Vocês vão observar no finalzinho, que eu vou estar mostrando algumas figuras para vocês, vocês vão ver uma criancinha que vai estar cheia, né, de bolhas, né, que isso realmente prejudica a criança na fase dos 2 a 3 anos, porque é dolorido, vai dar prurido, coceira, e essa criança vai estar com uma certa irritabilidade. Então, a identificação de fatores de risco da doença em seu estágio inicial, né, e o encaminhamento ágil adequado para atendimento especializado, ele vai dar aí na atenção básica um caráter essencial para o melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. Então, o diagnóstico nesse caso aí é uma anamnese com exame físico, né, onde o médico vai estar observando sinais e sintomas na pele dessa criança, e que isso vai estar dividido em 3 formas, né, a função digestiva absortiva, a forma sorológica e a histopatológica do intestino delgado, que seria, né, os 3 exames relacionados para se fazer um estudo, né, e realmente detectar que a criança está, né, com intolerância ao glúten. No teste da função digestiva absortiva, ele é a prova da absorção da xilose, que é a dosagem de gordura nas fezes, e estudos hematológicos, como determinação de folato nos glóbulos vermelhos, que tem valor somente nas crianças que apresentam quadro clínico, né, florido da síndrome de má absorção. Houve redução da importância desse estudo com o surgimento sorológico e descoberta, né, dos sintomas das pessoas que são assintomáticas.
Já a D-ciclose, ela depende de fatores que, no caso, vão esvaziar ou alterar essas doenças, que é a intolerância à lactose. Já o teste sorológico, ele representa os marcadores imunológicos de atividade de doença, sendo importante aí, né, destacar que nenhum desses testes é padognômico para o diagnóstico. Então, nós temos duas classes de anticorpos, a imunoglobulina G e A, que têm sido analisados, né, em geral, os marcadores de IgG mais sensíveis quando o IgH mais específico. Então, além desses anticorpos para os antígenos exógenos, como a gliadina, foram detectados altos anticorpos no soro de pacientes celíacos que reagem como elementos das camadas musculares do intestino, né, que é a reticulina, e o endomísio, né, além de anticorpos que tem lá no jejum humano anormal. Já o exame histopatológico, para o diagnóstico da doença celíaca, ele é imprescindível a realização da biópsia do intestino delgado, sendo a amostra obtida preferencialmente da junção entre o duodeno e o jejum. Essas amostras do intestino delgado podem ser obtidas também mediante cápsulas periorais durante a duodenoscopia ou mediante a utilização de uma cápsula de biópsia do intestino delgado, que é realizado por endoscopia dirigida. Então, a partir do momento que o médico faz a endoscopia, pode-se ter essa amostra. Classicamente, o estudo histológico da biópsia do intestino delgado de pacientes com doença celíaca, ela evidencia mucosas cujas vilosidades intestinais desaparecem na sua totalidade, com atrofia total ou até mesmo reduzidas com pequenos esboços que não se destacam na superfície dessa mucosa. Aí, nesse caso, vai ter aí a presença da hiperplasia críptica e celularidade aumentada. Então, o que diz respeito à terapia nutricional do tratamento da doença celíaca, ele consiste basicamente numa dieta sem glúten, devendo ser, portanto, né, excluída a alimentação, né, que contém o trigo, o centeio, cevada, aveia, isso por toda a vida do paciente, né? Então, é um pouco complicado, ele vai ter que restringir, né, uma alimentação que não contenha tudo isso aí. E isso aí está muito embasado na portaria do Ministério da Saúde, né, de número 307, que vocês podem ter, né, maiores dados relacionados à terapia nutricional. É uma portaria bastante específica. Então, o que diz respeito à terapia nutricional, nós temos aqui os grupos dos alimentos que é permitido e que é proibido. No caso do leite e derivados, né, é permitido leite fresco, leite em pó, condensado, creme de leite, queijo Minas, ricota, iogurte e coalhada, né? E o que é proibido? Leite maltado. Já no que diz respeito às carnes, todos os tipos de carnes, aves, peixes, frutos do mar, frescos e enlatados e em óleo ou salmoura é permitido. O que é proibido? Preparações que contenham glúten na composição, né? E preparações de empanadas. Então, se você vai fazer algo que tem que empanar com farinha de trigo, né? Isso infelizmente não pode. No que diz respeito às verduras e legumes, todos os legumes e verduras frescos ou congelados, eles podem ser consumidos. Já o que é proibido? Tudo que diz respeito a legumes e verduras que estejam enlatados ou contenham glúten na sua composição ou na sua preparação, como soufflé, por exemplo, como torta, isso é proibido para o paciente. Então, você vai fazer uma torta de legumes, infelizmente você não pode utilizar aí a farinha de trigo, você tem que ter outros artefatos que vá fazer, mas que não a farinha de trigo ou centeio. Fritura, se você pode, é permitido todas, né? Mas a gente tem que ter uma certa restrição em comidas muito gordurosas, até pela questão nossa intestinal. Já os legumes, você pode feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e soja. Tudo que é enlatado e que contém glúten, isso não pode ser consumido, né? Farinhas e cereais, no caso do arroz, milho, araruta, polvilho doce, mandioca, né? Amido de milho e canjica, né? Isso pode ser consumido. E o que não pode ser consumido? Todas as refeições que vai ser preparado com algum tipo de farinha,
né, que contém aí trigo, centeio ou aveia. Então isso realmente, infelizmente, o paciente não vai poder consumir. Então, se ter esses cuidados, essa terapia nutricional feita corretamente, o paciente vai ter, né, uma vida saudável. Então, a doença celíaca, né, para a gente, né, contextualizar o que diz respeito aos nossos órgãos, né, que essa doença celíaca é a intolerância à lactose, né, que ela pode provocar no paciente anemia ferropriva, depressão, baixa da vitamina D, né, fadiga crônica, desnutrição, osteopenia e emagrecimento. Então, como que vai estar o nosso cérebro? Bom, o paciente pode apresentar ataxia, enxaqueca, tontura e névoa. Já no que diz respeito à pele, ele pode apresentar acne, eczema e dermatites, né? Já no intestino, ele vai provocar diarreia, prisão de ventre, distensão e dor abdominal. E o que a gente falou lá no início, que é muito importante, né, é as mulheres, né, ser acometida pela infertilidade, ter abortos espontâneos e ser acometida pela menopausa precoce. A boca, né, pode apresentar aftas e erosão do esmalte dentário. Apresentar, na questão das articulações e músculos, dor e inchaço. E o estômago, dor, náusea e refluxo. Então, por isso a importância do médico, né, tá avaliando esse paciente como um todo, porque ela pode ser muito parecida, né, com outras doenças, como por exemplo, o que a gente conhece como jeca, né, que é gastroenterocolite agudo, que ela pode apresentar isso aí, ó, dor e náusea, diarreia. Então, para que seja feito um diagnóstico preciso, o paciente precisa ser encaminhado ao médico. E também ser acompanhado dessas outras doenças. Então, a doença celíaca, ela pode estar presente na pessoa que tem diabetes, na pessoa que tem tireoide aumentada, na osteoartrite, paciente com lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, fibromialgia e hepatite autoimune, que são doenças, né, também todas autoimunes, que pode estar relacionada ou não com a doença celíaca. Então, como que o intestino absorve esses nutrientes? Então, ao chegar no intestino, o glúten é ingerido por nós, né? Ela vai estimular a produção de linfócitos intraepiteliais, que aí vão acabar, né, funcionando como anticorpos. As vilosidades internas são atacadas, né, por substâncias inflamatórias que, liberada de forma inadequada, né, pelos leucócitos, levando aí a atrofia, né, do órgão. Já no que diz respeito aos nossos capilares, vocês estão observando aí essa figura, né, que ele pode apresentar aí dentro dos vasos linfáticos, né, tudo essa deformidade. Já no que diz respeito à vilosidade, não, eles são que é responsável pela absorção dos macronutrientes, né, como os carboidratos e os micronutrientes e as vitaminas. E na questão do ânus, né, na falta adequada dessa nutrição, a eliminação de nutrientes e realizado junto com as fezes. Então aqui, como eu falei para vocês, né, que eu ia estar mostrando, né, a figura quando, por exemplo, as crianças que apresentam, né, no caso aí da petifoide bolhoso, né, como que essas bolhas ficam, né. Vocês observam que aqui já tem algumas que foram estouradas, mas a gente ainda tem algumas aqui, né, que tá ainda com exudato. Então isso aqui provoca coceira, né, irritabilidade na criança e não é fácil, principalmente, né, criança nessa fase de idade dos 2, 3 anos. Então é uma doença que realmente é preocupante, né. Em adultos, vocês estão observando aqui, né, que ela pode apresentar como placas, né, que é bastante visível, né, avermelhada. Aqui você já observa que ela já apresenta pontos esbranquiçados, né, e aqui pequenas bolhas. Então ela vai apresentar de várias formas. Isso aqui principalmente pessoas que é portadora de lúpus, né, como se fosse pontos e a pele parece que fica rompida, como se fosse queimadura. Então, como dica, o que a gente pode estar reforçando, né? Que a doença celíaca ela está associada a uma incidência maior de adenocarcinoma de intestino delgado e outras complicações. Então, é preciso observar rigorosamente a dieta,
comer somente pequenas quantidades de alimentos com glúten, né, que dificulta essa recuperação do intestino e pode agravar muito o problema. Então, o correto mesmo, né, é tirar o glúten da alimentação. E o acompanhamento multiprofissional do paciente, que pode ser necessário e recomendado, né, o médico, psicólogo, nutricionista, farmacêutico e dentista. E assim, a gente sabe que o prognóstico da doença, né, se a gente evita, né, esses alimentos, né, a pessoa com doença celíaca, ela não vai apresentar sintomas que vai ser preocupante, desde que você, né, siga corretamente as orientações. Então, a prevenção da doença, né, como ela tem em base genética, né, é importante que há medidas específicas para essa prevenção. Né? Então, é diagnosticar e fazer o tratamento correto. Mas, diante dessa elevada prevalência da doença, né, a maioria dos autores, eles recomendam, né, o rastreamento, né, de pessoas que já têm a doença, né, até para pessoas de primeiro grau, né, entre, por exemplo, irmãos, né, saber se realmente ele vai ter probabilidade de desenvolver a doença. Então, para essa nossa aula de hoje, eu utilizei alguma dessas referências, né? Principalmente o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença celíaca do Ministério da Saúde, né? Que é a portaria 307, né? Para a gente embasar melhor e poder estar discutindo com vocês essa patologia, que é uma doença autoimune. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima.